Sejam bem-vindos, eu queria dar um recado de 15 segundos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o universo dos podcasts, ou então tem interesse em ter acesso exclusivo aos equipamentos do nosso estúdio e saber qual microfone, mesa de som, fone que a gente usa aqui, entre em www.sistemasolare.com.br. Espero vocês lá para a gente conversar melhor, ok? Enquanto isso, vamos ao nosso programa. Bom, bem-vindo a todos. A gente está começando aqui mais um Sistema Solar muito especial. Eu recebo aqui hoje parte da família Cortella. Ainda certo? bem que é parte, senão não caberia aqui, para né? um podcast. Maravilhoso. Mário Sérgio Cortella, tudo bom? Sempre Obrigado bom. pela presença. 2019 termina, a gente não termina, portanto, tudo continua. Exato, né? Apenas um número. E Pedro Mota Cortella, tudo bom, Pedro? Explicando aqui, pai e filho, correto? Sim, né? claro. Inédito esse encontro. Inédito. E é verdade, porque eu pesquisei, né? Nós eu pesquiso já fizemos sempre. palestras juntos, nós já tivemos em eventos juntos, mas é a primeira vez que a gente tem um podcast que a gente faz desse modo, lado a lado. Normalmente é o Pedro que me dirige em algumas atividades e eu vou caminhando coisas. Aliás, antes até de nós conversarmos um pouco aqui hoje, nós estávamos gravando coisas com ele dirigindo. É o único momento, fora o jogo de truco, que eu aceito que ele dê ordem. Maravilhoso. E aí, essas ordens vêm através da agência Sofia, certo? Que é, digamos assim, essa digitalização do Cortella, né? Dos seus pensamentos, quase a digitalização dos pensamentos. Isso acabou me favorecendo bastante, porque eu nasci em 1954. Isso significa que em 1994, que é quando o mundo digital começa a exuberar pouco a pouco, em que a internet civil está sendo anunciada no Brasil. Ela virá em 95, tinha só BBS, né, em 94, que eram pacotes de dados e situações. O computador pessoal, não esse que hoje usamos em forma de mobile, ele estava já circulando, e eu estava naquele momento, com 40 anos, portanto, no ápice da carreira universitária como pesquisador, etc. Ora, quando eu estava, entre aspas, pronto, né, por um próximo passo, o mundo digital veio. Só que durante esse tempo, dos 40 até por volta dos 60 anos de idade, eu não tinha nenhum tipo de participação, contato. Quando o Pedro, né, ele, na atividade dele como jornalista em vários momentos, e depois, com os projetos dele, ele faz e funda, né, a agência Sofia, claro que isso, em grande medida, acabou me favorecendo, porque o conhecimento que eu não tinha e que ele tem, pôde se juntar com aquele conhecimento que eu tenho e ele não tem. Né? E nesse modo de encontro, né, quase que gerou, claro, como todo encontro entre o Rio Negro e os Solimões, né, tem ali uma pororoca, né, e ela faz muito ruído, além de tudo. Afinal, né, alguém que mergulhou no mundo digital, como o Pedro Cortella e eu, que venho de um mundo analógico, mas atento a essas coisas, em vários momentos, Felipe, eu dizia, não, eu não quero isso, eu não desejo, e o Pedro dizia, não, isso funciona, isso daí é algo que vai ter um bom passo, e eu dizia, mas nem sempre, né? Você tem que lembrar que todos os que criaram esse novo mundo hoje são velhinhos que nem eu, portanto não é uma coisa só de gente mais jovem, né? Que outros que forem. Por que eu digo isso? Porque a agência Sofia, ela, ao trazer essa digitalização de um conteúdo existente, ela maximizou, né, deu uma potência a esse modo de comunicação, de expressão, que para mim seria quase que inimaginável. Sozinho, né? Não, você não conseguiria. partindo, abrindo o seu Instagram, por exemplo. Em princípio, Felipe, não só não conseguiria, como eu não tinha necessidade de fazê-lo se eu quisesse continuar onde estava. Perfeito. É que dar um passo além, que é um passo para melhor, numa outra condição, ele cria isso. Eu não tenho nenhum tipo de fixação ou de idolatria, né, do mundo da contemporaneidade. Ao contrário, eu lido com filosofia. As pessoas com as quais eu tenho algum contato mais direto faleceram há 2.500 anos. Por isso eu não tenho esse encantamento. Pra você ter uma ideia, até hoje, aos 65 anos, eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista, eu não desejo tê-lo. Né? E é interessante porque uma parte das pessoas mais jovens está entrando nesse circuito que eu aderi, né, quando eu tinha 18 anos. Eu uso barba há 42 anos sem tirá-la. Eu estou na moda novamente. Né? Isso significa que há alguns encontros e desencontros aí que o mundo digital ele faz, inclusive que a gente possa trazer, né, uma conversa desse tipo. Eu sou comentarista de rádio. Você quer uma coisa mais antiga do que rádio?
né? Mas ela está aí presente, só que não no mesmo modo, no mesmo lugar. E o rádio mais não basta. Né? Nesse sentido, a Agência Sofia, que aliás tem um nome especial, porque Sofia é uma das bases, né, de construção da ideia sonora, pelo menos, da noção de conhecimento, né, de sabedoria, ela favoreceu essa paiceria e filhiceria, para fazer um trocadilho horroroso, mas admissível, né, quando a gente está no mundo contemporâneo. E aí, uma vez dentro dessa lógica e dessas redes sociais, hoje em dia os números são enormes, né? E aí isso mostra uma necessidade e uma recepção positiva de ideias, até porque a rede social durante muito tempo esteve e está colocada na banalização também. A rede social, para de perder seu tempo, para de... E vocês acabam trazendo uma outra leitura. Os números aqui no canal do YouTube hoje em dia, mais de 750 mil inscritos, e no Instagram quase 4 milhões. Pedro, como foi aí essa construção, assim? Você imaginava, quando você chegou pro seu pai e falou, vamos entrar na rede social que dá jogo, assim, você imaginava isso? Então, esse foi, na verdade, um trabalho de convencimento, né, de muitos anos. A gente se conhece há mais de 10 anos, né? Há muito mais de 10 anos. Que a gente foi estagiário junto na MTV, Exato. Depois cada um teve a sua carreira, eu fui para o Sport TV, para a Globo, também sempre fiquei na área de comunicação. E quando eu saí, eu tive essa ideia de fazer a Agência Sofia, e você tinha me perguntado se eu achava que ia dar essa explosão do conteúdo do Cortella, né? E eu achava sim. Aliás, esse foi um dos principais argumentos para ele ficar convencido de que era interessante entrar nesse mundo, porque existia vídeos no YouTube que eram gravados de palestras dele. A maioria do público, aliás, conhece ele desses vídeos, que era uma pessoa que era fã e colocava isso lá. Tudo bem fazer isso uma vez, só que depois esses canais começaram a ser monetizados e viver disso, e viver da obra dele, né? Claro. Isso já me acendeu um alerta que não seria tão legal. E outra coisa, a questão da autoria. Tinha um perfil no Twitter, ele até comentou isso no programa do Danilo Gentili, que o cara tava lá e era um fã que tinha criado em homenagem ao Cortella, e ele postava algumas coisas, divulgava livros, divulgava algumas coisas, só que ele também emitia opiniões políticas e fazia coisas em nome dele que não era certo. No Instagram tinha fake. Isso foi a primeira parte do trabalho da Agência Sofia, então foi essa higienização essa das limpeza redes. daquilo que é, né, a contrapostura da autoria. Eu não sou avesso à ideia de ser citado, porque isso faz parte da minha atividade. Boa parte daquilo que eu falo, que eu escrevo, tem citações. O que eu não quero é ser usado, né, com a perda da autoria de algo. Claro. Uma coisa é alguém que, ao cantar uma música, ao exibir um filme, presta, né, aquele devido crédito, não só o crédito no sentido, né, de reconhecimento da autoria, mas também em relação ao retorno financeiro de um trabalho, né, que é feito. Eu não construí parte disso que é hoje, por exemplo, essa expressividade que você lembra, que me agrada, né, de quase 4 milhões de pessoas no Instagram, não construí em 2 anos. Né? Elas não vieram por causa da Agência Sofia, vieram, mas não vieram nela, né, porque foram 43 anos anteriores, né, de estudo, de reflexão. O que, como lembrou o Pedro, não é uma questão de arrogância, né? Quando ele dizia e disse, né, que é algo que a gente nem sempre tem toda a credibilidade, porque é um mundo bastante novo. Há coisas que avançam, outras que recuam. Há muita coisa dentro desse mundo que será deixada de lado. E não em termos de tecnologia apenas, mas de uso, Claro. né, dessa tecnologia. Haja vista, Né? haja vista que, por exemplo, quando você pensa o Facebook, que tem 15 anos, né, e que nasce com a ideia mesmo de ser um Facebook dentro de aquele famoso anuário, né, de estudantes dentro de uma escola, e que perdeu essa característica, que passou a ser usado como ferramenta de dominação, né, de drible, de enganação. Verdade. E que hoje até o seu fundador, um deles, né, aquele que mais monetiza, para usar um termo de agora, ele quer retomar uma parte daquele espírito. Eu não sei se o conseguirá. A né? essência Isso, daquilo, aquilo né? que era o ponto de partida. Então, Claro. há caminhos e descaminhos nisso.
E isso é algo encantador para quem é da área de educação como eu. É encantador. É curioso que ele falou do Facebook e no começo ele tinha falado que a gente se encontra em palestras, assim. Isso aconteceu num evento do Facebook que eles fizeram a gentileza de me colocar entre o Cortella e o Marcelo Taz. Como palestrante. Para falar meia hora, ou seja, imagina essa encrenca. Mas deu certo. Deu certo, porque você já tinha aprendido comigo nesses 2 anos. Ou nesses 35 anos. Claro, né? Quando eu digo aprendido, né, foi o fato de que, é claro, acompanhando mais próximos, acaba... Eu sou docente, né, eu sou professor há 45 anos, portanto, é claro que a capacidade de comunicação é mais do que uma arte. Para mim, ela é uma obrigação. Eu preciso saber fazê-la. Claro. E o Pedro, o jornalista que é, vários momentos estava habituado a uma comunicação que era um pouco mais restrita no tempo. Né? Em grande medida, uma parte do jornalismo é um relator de algo. É falar né? vivo, Isso. VT, Enquanto que numa palestra, como é o caso que ele fez no Facebook, você tem que contar uma história durante 1 hora, certo? Isso tem outro tipo de expertise. E aí, quando você junta, né, essas duas coisas, às vezes, e tem sido assim, né, o resultado é bom. Né? Diferente dele, eu usei o PowerPoint. Não seria sem PowerPoint. Eu faço comunicação artesanal. Né? Eu uso fermentação natural dos cérebros para isso. E dentro dessa fermentação natural, eu vejo uma leitura dos conteúdos mais profundos e maiores, mais longos, né? Coisa que a internet durante muito tempo coloca, não, o conteúdo tem que ser rápido, tem que ser prático. E eu sou uma pessoa que particularmente eu pesquiso na internet conteúdos com mais de 40 minutos. E através dessas pesquisas cheguei em muitos conteúdos seus, porque sempre mais de 40 minutos para você aprofundar. Tal. Só que a gente vive uma era dos stories, a gente vive a era dos 15 segundos, né? E você, Cortella, nas suas palavras, você falava que os stories fazem as coisas durarem 24 horas ao invés de 20 séculos. E você falava que existe o desejo de demolir a permanência. Essa instantaneidade, aquilo classicamente citado como referência do Bauman, né, em relação à modernidade líquida, ela é alguma coisa que é necessário pensar. Eu não sou avesso a que algo possa ser colocado, né, contar-se uma história em 15 segundos. Aliás, eu me habituei, porque quando ambos estavam na MTV, eu era consultor da MTV. Né? E, portanto, naquele momento, nós estávamos habituados a lidar com a assistência de um vídeo que contava uma história inteira, um clipe em 3 minutos. Né? Isso significa que eu já fui me aproximando também. Esta ideia de uma comunicação que seja mais concentrada, eu não sou avesso a ela. O que eu não quero é que ela seja exclusiva. Assim como eu não acho que deva ser exclusiva, né, a assistência de uma palestra de 40 minutos. Eu mesmo, né, faço de modos diversos. Eu sou alguém que gosta, por exemplo, de algumas das soap operas que a TV coloca, né, os seriados, que tem episódios de 26 minutos, 23, também gosto. Assim como eu não tenho dúvida, falava eu hoje ao Pedro sobre isso, da minha alegria de poder assistir o Irlandês, do Scorsese, né, e que é claro que a noção de assisti-lo de uma vez só, com mais de 3 horas, ela é insana. Né? Ela não é insana por causa da duração, mas porque ela tirará a fruição. Né? Tudo aquilo que tem um alongamento exagerado, e eu não tenho dúvida de que o Scorsese, que é sem dúvida, né, especialmente, né, um criador, que ele o fez também para que a gente pudesse vê-lo, né, em momentos em que você consegue. Quando as outras séries apareceram no serviço de streaming, alguns de nós chegamos a ficar 8, 10 horas em sequência vendo episódios para acompanhar, por uma razão. Episódios, né? Podia ter porque, 3, né? Porque não se contava a história toda em 30 minutos. E você queria Isso, eu queria. Então, apesar do Stories, há um desejo de que o baile dure mais do que a Válida de Segundo, né, do Lelutier, lembra da Válida de Segundo, que a orquestra vai tocar e faz tan, aí parou. Né? Ora, eu não quero só a Válida de Segundo, eu quero para algumas coisas. Tem coisas que eu quero que demore pouco, e outras ao contrário. Eu quero alongar a convivência, né, a capacidade de fruição, né, a ideia de algo que seja, por exemplo, um concerto. Né, eu vejo agora aqui dentro, né, do teu estúdio Bruce Springsteen, por exemplo. É claro que eu quero ouvir, né, Streets of California, mas eu não quero ouvir o dia inteiro. A versão estendida, né? Isso. Os shows dele, inclusive. Isso. Né? As mesmas coisas, essas que São têm uma longos. duração
Claro que ela pode ser de vários modos. Então, o mundo digital oferece essa dupla condição. Tanto posso eu assistir algo, né, que tenha uma duração maior, como pode ser algo que seja mais resumido. O que eu não posso é esquecer de uma antiga frase da filosofia que diz: muito cuidado com uma pessoa de um único livro. Porque uma pessoa que tem um único livro, ela tem uma obsessão absolutamente perigosa naquilo que faz. Então, se eu pensasse de um único modo, né, isso tornaria a minha forma de pensamento entortada, desviada. Né? E claro que o mundo digital favorece essa multiplicidade, mas favorece também algumas pessoas trazerem à tona pensamentos que têm a profundidade de um pires. É perfeito, perfeito. E essa transição você acompanhou de perto, porque o mundo mudou muito a partir de 94, né? Sim, são muitos apelos, né, Felipe? Você tem apelos de agenda no cotidiano em que a ideia de você sentar e, por exemplo, ler alguma coisa, seja em que plataforma for, né, por 3, 4, 5 horas em sequência, ela exigirá, primeiro, que o autor seja muito bom. E pode ser, sim, um Machado de Assis, pode ser, né, um Pascal, pode ser alguma coisa feita, né, por Shakespeare, isso não impede. Mas isso, para que eu tenha ali esse alongamento, eu preciso, primeiro, ser encantado por aquilo que é aquela leitura e, segundo, ser afastado de distrações outras. Aquilo que distrai, que desconecta. Por exemplo, muito hoje da tecnologia ela é distrativa, ela separa. Né? Quem diria que nós estaríamos de novo num podcast voltando ao modo rádio de comunicação, em que a pessoa prefere, inclusive para não expor o seu mobile, o seu celular e ser furtada ou roubada no lugar, colocar um fone de ouvido no qual ele inclusive disfarça a cor do fone para ele não sugerir qual é a marca, né, do aparelho que ela está usando. São as cautelas, né, desse cotidiano que permitem sim, né, que a gente possa mergulhar um pouco mais fundo. Né? E essa superficialidade, ela é uma possibilidade, mas ela não é uma obrigatoriedade. Mas o tempo do conteúdo que a gente coloca foi um aprendizado pra gente também. Foi, né? Lá na agência e principalmente no Sim, YouTube. Claro. Hoje, num primeiro momento a gente pensava assim, em vídeo de 5, 6 minutos. Depois a gente passou para um vídeo de acima de 10 minutos. E o principal é que o cara consiga, a audiência consiga, dentro daquele vídeo, ter uma ideia completa. E isso com as palestras dele é fácil de fazer porque ele sempre faz algumas parábolas que se fecham mais ou menos nesse tempo. Então a gente consegue fechar a ideia e entregar para a audiência. Conteúdo com começo, meio e fim. Exatamente. Né? Mesmo sendo uma parte de uma palestra. Perfeito. E o que eu quero é que as pessoas peçam, como que eu vejo a palestra inteira? Que é o que mais tem de comentário. Onde é que tem essa palestra inteira? Onde é que tem esse vídeo inteiro? Você sabe que há, né, a palestra inteira tem na palestra. Sim, claro. Há um modo didático de comunicação para quem tem que expor um conteúdo, um assunto, uma reflexão, que é você ir fazendo círculos concêntricos. É quase uma fala hipertextual, em que você começa, vai abrindo janelas, depois você volta, cada uma delas fechando outra vez. Né? Esta forma hipertextual, que antecede o mundo digital como maneira de comunicação, ela é usada muito na música e no teatro grego clássico, que era aquilo que o coro colocava, né, em alguns momentos, para fazer a conexão, né, entre aqueles dois momentos do espetáculo. O coro entrava, né, com essa condição. Nessa hora, o mesmo vale na música quanto ao refrão. Né? Ou o estribilho, seja lá o nome que se coloque. Por isso, quando nós começamos, por exemplo, com a Sofia e a MS Cortella, que é a minha empresa de consultoria, a lidar com esse novo modo de colocar, a gente foi fazendo os experimentos. E chegamos até a uma certa medida de que as pessoas elas lidam com um conteúdo que seja mais extenso, de 20 minutos, 30 minutos, sem nenhum tipo, né, de interrupção, desde que tenha essa qualidade que o Pedro indicou. Isto é, que ela tenha um pensamento que se complete, mas que abra o desejo. Né? Aquilo que nós aprendemos no Brasil com as novelas. E não são necessariamente iscas, né? Iscas digitais que estão na moda, gatilhos mentais, não é isso. Mas, por exemplo, um acerto muito grande que nós tivemos no último ano, principalmente, foi com o Cartazinho, né? Que, na verdade, é uma foto. É uma foto que ele tira segurando um papel. Né? E ali
apesar ainda de ser escreva à mão no papel. escreve a mão no papel, o será que É deixa as analógico, pessoas com uma raiva, assim, Algumas pessoas. algumas, mas assim, o cartazinho eu acho que foi uma coisa muito acertada, porque ele contém ali um pensamento que às vezes é muito complexo, dito de forma simples. Breve. E breve. E ele tá ali num formato que é extremamente analógico, conversa com a pessoa que tem a idade dele, mas conversa também com o jovem que tem 18 anos e tá lá no Instagram. Ontem eu estava numa atividade na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, o Pedro também, né? E eu estava num evento que o Pedro não estava e havia duas pessoas com mais idade que pediram para tirar uma foto comigo e ambas tinham levado um cartazinho escrito Será e pediu para tirar a foto com o Será. Pois bem, essa mesma situação aconteceu na semana anterior no aeroporto de Congonhas, onde eu estava para embarcar para a cidade de Curitiba, em que o menino, devia ter uns 14 anos, me viu e ele foi até uma livraria que existe ali no piso, pegou uma folha em branco e fez o Será e veio para tirar a foto. Quer dizer, legal, esse tipo de gancho, como o Pedro lembrava, né, há muitas maneiras de você seduzir, fazer com que a pessoa ela se sinta atraída. E quando eu comecei a colocar Será escrito à mão em vermelho, né, para ser mais destacado, algumas pessoas começaram a dizer, e outros ainda dizem, eu não gosto desse Será, por que você não diz logo a tua opinião? Digo, mas espera, eu digo numa palestra, no livro que eu escrevo, no comentário que eu faço, nas coisas que gravo, aqui é para pensar. Né? Tem muito a ver com a própria função da filosofia, de levantar o pensamento crítico. E às vezes o pensamento de um não é o pensamento do outro. Não é porque você pensou aquilo que a outra pessoa necessariamente vai pensar igual. E não é porque aquilo foi dito por uma grande figura histórica que não merece contestação. E muitas vezes eu coloco frases de pessoas com as quais eu não tenho aderência teórica, isto é, não tenho nem ligação ideológica, e coloco a frase. E o será não é para dizer duvide, é para dizer pense. Exatamente. Assim como eu coloco pessoas, eu coloco desde ideias, e alguém como Paulo Freire, né, com quem eu tenho uma ligação forte, inclusive porque foi meu orientador de doutorado, até pessoas que são contrárias às ideias de Paulo Freire, né, porque, aliás, eu aprendi isso com ele, né, que a gente não deve, de maneira alguma, Paulo Freire diria isso, ele que faleceu em 1997, às vezes me diz assim, o que você acha que o Paulo Freire acharia de um Brasil hoje que quer negá-lo em algumas situações? Eu sempre digo, Paulo Freire jamais seria contra quem contra ele fosse. Ele seria contra que essa pessoa que contra ele fosse não pudesse ser contra. Certo? Paulo Freire era um democrata. Ótimo. Jamais, repito, ele seria contra que alguém contra ele fosse. Ele seria contra que quem contra fosse não pudesse sê-lo. Né? E nesse sentido, esta percepção do será, ela é menos, como eu lembrava, algo assim, descreia, e muito mais reflita, pense, olhe de um outro modo. Olhe mais uma vez. Que é uma coisa que o mundo digital não Às vezes propaga. nem permite, né? Às vezes nem permite. Né? Agora, a digitalização disso tudo também age diretamente no ensino, né? Cortella, você viu também os dois mundos do ensino e hoje eu acredito que nós entramos em uma nova era do ensino, inclusive vejo isso com muito bons olhos, porque é onde eu acho que a internet passa a trazer cada vez mais cultura e ensinamento para as pessoas, né? E aí o curso online, digamos, é o estopim disso tudo, assim. Como é um curso online, assim, sem ter Olha uma que coisa classe na gostosa. frente? Nós organizamos, a partir da Sofia, um curso de filosofia, chamado Filosofia e Nós com Isso, um curso em 10 sessões, 10 aulas, 10 momentos. Esses momentos, eles são feitos comigo explicando coisas na lousa, certo? Assim, não, o igual não é o modo de fazer, o igual é o modo de comunicar. O modo de fazer pode ser feito também por quem é docente. Eu brinco sempre, sem que isso tenha um ar arrogante, que quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico na mão da pessoa, que ela nada fará. Por isso, é claro que há novas formas do mundo digital na área de educação. Em alguns momentos, nós tivemos uma maximização
né, disso, isto é, a necessidade de fazer com que fossem introduzidas novas tecnologias, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação na sala de aula, a qualquer custo. E agora já há um recuo inteligente em relação a isso. Porque algumas coisas em termos de aprendizado, elas não podem ter a tecnologia como mediação, porque elas dificultam a abstração, a construção do que nós chamamos de uma categoria mental. Por exemplo, o mundo britânico, que foi o primeiro a ter isso, eles que criaram a Open University, que foi a primeira ainda nos anos 1960, feito pela BBC, feito pelo rádio, com um envio, né, na época de rolos de filme para que as pessoas assistissem em locais. Era o curso online. Telecurso Isso. 2000 no Brasil. Claro. No Brasil teve o sistema SACI, o projeto SACI, que era um sistema, né, de comunicação e informação feito por satélites, que na primeira versão, ainda nos anos 1970, teve 35, acho, polos no Rio Grande do Norte. As aulas eram feitas por aqui, no Sudeste, projetadas. Você sabe que o custo foi tamanho, que se você pagasse um professor particular, né, para cada pessoa lá, ficaria um custo menor. Mas era uma experiência. Por que eu estou dizendo isso? O mundo britânico foi o primeiro que introduziu, em larga escala, né, a digitalização também do que seria uma sala de aula. Mas também foi o primeiro a ser mais parcimonioso e conseguir fazer uma mescla na qual as formas de plataforma são convergentes, as não são excludentes. Perfeito. Até, né, nesse curso, por exemplo, Filosofia e Nós com Isso, tanto se tem a possibilidade da pessoa ela assistir a aula, como ela pode ir até um workbook depois, como ela pode participar de uma live. Isto é, são vários modos de ser. E como o curso é feito a partir de um livro meu com esse título, ela pode baixar o book, né, em PDF, ela pode fazê-lo como um e-book, ou ela pode dar outra destinação. O que eu quero dizer? E o livro existe nas Claro, livrarias. E ele existe nas livrarias. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora há uma discussão muito séria, Felipe, em educação escolar, daquilo que se chama de uma tendência volumétrica. Isto é, fazer com que o que em outro momento era apenas, né, um holograma, né, que ele agora tivesse a possibilidade do professor estar falando sobre o Rio Solimões e o Rio Negro, que ele mostre em alta escala, numa sala de aula, em vez de representar. Você sabe que é uma discussão séria no campo do conhecimento e da psicologia da aprendizagem de que isso pode ser negativo. Porque ao mostrar numa larga escala, tal como você ao olhar num mobile, num celular, vê em pequena escala, essa dissintonia entre a realidade, né, e aquilo que ali aparece produz uma dificuldade de construção do conceito. Porque ciência é redução. Quando a gente faz uma fórmula, é porque nós queremos pegar tudo aquilo que é grandão e fazê-lo compreensível no pequeno. Se eu exagero pelo inverso e faço aquilo que hoje é, de fato, a comunicação volumétrica a partir do uso digital, há riscos, certo? Por quê? Porque isso distorce a maneira de captação. Por isso, nem só, e a gente fala isso no curso, nem só encantamento com o novo mundo, isto é, informatolatria, e nem também desespero e pânico em formatofobia. Né? Há um movimento de aprendizado que é muito novo. Eu vou dizer de novo, alguém que nasceu em 1994... Perfeito. Isto é, uma pessoa que tenha hoje 25 anos, ela pegou várias transições. Se o Facebook nasce em 2004, se o Instagram vem bem mais tarde, se o Twitter, acho que vem em 2005, 2007. Né? Ou 2007, coisas que são muito recentes na nossa convivência, a gente ainda não lida com isso. E por último, a gente lembrou isso no curso, a filosofia tem uma frase que diz que quem menos sabe da água é o peixe. Porque quando ele está mergulhado lá dentro, ele não consegue sair um pouco para olhar. Em relação ao encantamento digital, nós estamos, às vezes, como peixe, né, meio dentro d'água em excesso. E eu acho que vale um adendo no que ele falou, quando ele fala de que ele explica algumas coisas na lousa, sim, houve essa preocupação da gente trazer a experiência da sala de aula, né? Ótimo. Por quê? Porque ele tem a carreira docente em universidades, mas ele está com uma carreira como palestrante já há algum tempo e fora da universidade desde 2012. Não, fora da universidade, como palestrante, o primeiro faz 25 anos.
no mundo corporativo. Sim. Foi em 94 a primeira. Não, você não dá mais aula na... Sim, na desde 2012 que eu estou fora do cotidiano da sala de aula. Que foi a última... Qual foi a última Não, eu fui universidade? professor na PUC São Paulo durante 35 anos e nos 10 finais eu alternei, né, os 5 primeiros na graduação e na pós-graduação e os 5 últimos só no pós-graduação, só no doutorado. Depois eu não tive mais. 35 anos, minha família tem o hábito de não ficar mais de 35 anos num lugar. Então, ao completar, né, os 35, eu pedi para deixar. Um ponto interessante era assim, se você não vai fazer pós-graduação na PUC em educação ou em algumas áreas que ele estava lá como professor, você não tinha a chance de ser realmente aluno do Cortella. Exato. O mundo digital propiciou isso. Total, mas acho que a graça do curso online é essa. E alunos e alunas que eu não imaginava que eu poderia tê-los. Pessoas que hoje me encontram e dizem, eu sou teu aluno. Maravilhoso. E a expressão eu sou teu aluno ainda provoca para mim algum tipo de retração momentânea, porque como eu não estou mais em sala de aula, eu digo, bom, acho que a Bárbara confundiu com outra pessoa. Né? Não pode confundir com todos, porque dos filósofos que estão aí, eu sou o que tem mais cabelo. Né? Então a confusão ela não é tão expressiva. Mas essa ideia é uma ideia muito... O Pedro sabe de uma situação que eu vivenciei, que eu já contei em vários lugares, e para mim, Felipe, ela é muito emocionante. Eu estava há uns 2 anos, né, no Parque Buenos Aires, em Higienópolis, fazendo uma caminhada, porque eu houvera... Né, tido uma fratura no joelho, e aí eu estava treinando como usar muletas. Portanto, eu estava mais lento. Né? Estava mais lento na minha caminhada. Quando eu estava ali no treinamento, numa das formas das ruas de aclive que tem ali dentro do parque, 2 moças, 2 senhoras, uma senhora e uma moça ali, que são coletoras de lixo, né, que são funcionárias, né, do serviço público nessa área de coleta, elas me pararam e quando eu sentei uma hora para descansar, elas pararam ao meu lado com seus carros de coleta, né, de lixo de varrição e falaram assim, a gente pode tirar uma foto com o senhor? Falei, claro, né, que coisa gostosa. Vocês me conhecem de onde? Aí elas disseram, o senhor é o nosso professor. A situação não batia tanto com aquela circunstância, mas eu disse, como? Ela falou, a gente para sábado à tarde em casa, né, e nós ficamos a família assistindo seus vídeos no canal, assistindo suas coisas no mundo digital. Então nós nos juntamos no sofá e ficamos assistindo. Então a gente fala assim, vamos assistir coisa do nosso professor. Bom, afora o fato de que se eu não tivesse sentado, né, eu teria desabado. Né, e ao desabar eu provocaria espécie, porque eu estava com a muleta, né, e isso ainda trouxe um valor adicional, quer dizer, emociona demais. Claro. Né, você imaginar, sem ser aí demagógico, o quanto que pessoas que não tinham acesso a algumas circunstâncias, pela distância, pelo custo, pela possibilidade numa sociedade excludente até de entrar num lugar. Claro. E tem o barulho do sinal, tem a sala de aula, No tem curso. a lousa. Tem essa reprodução. Tem essa reprodução. Mesmo, tem a cena emocional. dele entrando na escola, assim, que as pessoas falam, putz, isso aí foi na PUC, onde é que foi? Não sei o que lá. Na verdade, a gente gravou numa escola aqui na Zona Norte. Mas esse é o lado de televisão, um pouco. Exatamente. Também, de ele transformar a coisa em um cenário. Não, mas por exemplo, quando eu vou até a lousa e algo escrevo com giz, aquilo também é quase que holograficamente, mas de outra maneira. Na verdade não escreve, né? Não escrevo. Isso a gente colocou Mas na há pós. coisas que estão escritas com giz. O nome de cada aula e o tema, eles Então, estão com com giz giz. lá, Depois filosofia é só e política. Só arte, exatamente. Né? Então essa mescla, ela é uma coisa magnífica. Perfeito. Assim como a gente já fez churrasco, para quem gosta, né, num buraco cavado no chão, como é o caso no Paraná, que é o meu estado, delícia. e que agora a gente pode pôr um espeto giratório, se assim desejar. E eu vejo muito também a coisa do acesso, né? Antigamente, realmente, para você ter tal aula com o Cortella, você precisaria estar em tal endereço, em tal horário. Se não fosse ali, esse ensino era negado, digamos assim. Né? Não, e não só ele precisaria estar, eu também, certo? Isso significa que hoje eu consigo ampliar imensamente essa condição. Mas não basta ter um conteúdo, porque uma organização, uma produção, né, uma gravação que seja amadora, ela até tem uma presença no ponto de partida, mas ela não encanta. Se a Agência Sofia não soubesse fazer,
Né? Isso que faz para mim e para outras pessoas, porque eu não sou o único, né, a quem a Sofia faz a geração e a gestão de conteúdos, isso é uma coisa que é importante. Claro. Né? E eu me lembro, no começo, eu fui um dos primeiros vídeos virais na internet, assim que ela apareceu, com uma história em que eu estava escrevendo com um pincel atômico, num flip chart, a história do universo, chamado Sabe com quem que você está falando. Isso faz mais de 10 anos que eu fiz um dia, alguém, muito mais do que isso até, e alguém gravou e um dia colocou. Aquilo é amador, porque não era para isso, e nem era para ter sido filmado. Ao ser colocado, aquilo gerou milhões de visualizações. Feito agora de um modo estruturado, né, animado, com uma cor, com um ritmo, aquilo comunica muito mais. Com certeza. Aliás, a Sofia deveria fazer uma animação, né, com aquilo. Já trazendo A gente já trabalho. produziu e não postou ainda, mas vai ser algo pro Natal. Pro agora. Natal? Mas se nós estamos no programa de final de ano, já foi então. Maravilhoso. Depende de quando que ele vai E onde botar você no vai ar. postar? Depende. Não sabe, Nas é redes segredo. sociais, na nuvem. Nas redes Você vai- sociais. Na nuvem. Mas eu, Na nuvem. eu concordo muito com a qualidade do audiovisual, né? Sim. Inclusive o podcast traduz isso, que muita gente faz apenas com imagem, apenas com áudio, e eu coloco a imagem porque eu acho fundamental. Você sabe que isso Atrai trouxe muito, pra né? gente que atua em rádio, como é o meu caso também, uma situação muito curiosa. A grande diferença entre fazer rádio e fazer televisão, né, para usar uma expressão da área, e eu sempre fiz as duas coisas, né, nos últimos anos, é que a gente tinha muito mais tranquilidade no rádio, porque você não estava exposto. A vestimenta, o modo como você se colocava, o tipo de gesto que se fazia. Fato. Né? E hoje não mais. Total. Né? Hoje você tem câmeras conectadas e, portanto, até a maneira de olhar, né, ela impressiona. Eu estava assistindo, né, um noticiário em que havia a jornalista fazendo a apresentação e, né, 2 comentaristas na tela. Enquanto um deles falava, o outro olhava para ele, para aquele que falava. Quando inverteu, aquele que estava olhando para a pessoa falar, o outro não olhava, olhava reto. A sensação imediata, se não fosse uma brincadeira, é que eles tinham rompido. Né? Corpo Isso fala, na né? TV é nítido. Corpo fala. No rádio, não havia essa questão. Agora, E- no podcast, eu também prefiro quando ele tem a possibilidade de acompanhar a expressão do corpo, o modo, o lugar, a beleza da cena. É a beleza da cena. Nisso você acertou muito, eu falei isso pra você, que esse aqui é um podcast que eu assisto, não é? Não necessariamente escuto, assisto ele no YouTube, mas isso vem de encontro com o que a gente pensa também na agência para todos os nossos clientes. Não é estar em um só lugar muito bem, não é só o Instagram, não é só o YouTube, não é só o Facebook, não é só o TikTok agora, né, que falam. Na verdade, o bom conteúdo, que é as pessoas com quem a gente gosta de trabalhar e que na Agência Sofia são mais ligadas à área de educação. Cita alguns nomes que tem ali na Não, Agência Sofia. hoje a gente trabalha com o Cortella e com o Marcelo Taz, também com o professor Carlos Júlio. Perfeito. Nós fazemos as redes deles 3 e também temos a agência Sara, que é mais para conteúdo de médico, de bem-estar, relacionado à saúde, que é outro guarda-chuva, e nele nós temos o Dr. Roberto Calil, do Sírio e do Incor. Agência Sara com H no final, Com H Sara no final. e Sofia com PHY. Exatamente. Sofia. E, YA. e é, Exato. e é uma coisa que eu pensei quando eu saí da TV também. Nisso, eu acho que você também, porque hoje em dia não adianta você estar no Instagram muito bem, e aí o Zuckerberg resolve mudar o algoritmo, e aí você perde tudo. Não existe. Eu acho que o bom conteúdo, ele vai além das plataformas, né? Ele vai funcionar no Instagram, no YouTube, Ele se eterniza. Ele se eterniza. em- Só que ele tem que estar adaptado para a plataforma. Claro. Então, se aquela plataforma é um vídeo em 16:9, Aham. ele tem que estar em 16:9 ali. Aí são Naquela- várias edições. Exatamente, várias. Esse é o trabalho da Agência Sofia, Né? adaptar Horizontal. exatamente para cada plataforma. Você usa uma Vertical, expressão, né? a gente até acho que nunca falou sobre isso. Você usa uma expressão que às vezes eu uso de outro modo. Né? Quando você fala em adaptar, né, eu não aprecio tanto essa expressão, não porque você a falou, né, mas porque eu tenho uma visão de que é muito mais integrar. Porque a noção de adaptar quase que é de se conformar.
Quando você se adapta, você se conforma, portanto, você se restringe. Mesmo que a palavra, não estou invocando com a palavra em si, mas a noção mais ampla daquilo que a Sofia faz é integrar. Mas né? aí eu pergunto para você, a teoria da evolução não é uma teoria da adaptação das espécies? Por isso que as que se adaptam, elas perecem. Então, se você observar, quando Darwin, lá no Origem das Espécies, ele diz a sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. Ele não falou que é do mais adaptado. Ele falou que é do mais apto. Porque eu postei um vídeo dele recentemente que tem ser justamente apto esse trecho. é diferente de ser adapto. Certo? Alguém que tem. Qual a diferença? A diferença é que a aptidão é a habilidade de sobreviver, mesmo que você tenha mudanças no ambiente. E adaptação? Enquanto que a adaptação é quando você se conforma, você se dispersa, se dilui dentro de uma estrutura. Quando eu coloco água num copo, a água se adapta ao copo. Ela se conforma. Quando você tem uma aptidão, você pode até escapar do copo. As espécies que sobreviveram foram aquelas que não se adaptaram. Sim. Certo? Mas aquelas que tiveram capacidade de se integrar numa nova circunstância. A noção de ser apto é diferente de ser adapto. Né? E nesse sentido, é gostoso quando o Darwin levanta essa conversa, porque a tradução, né, do inglês para outros idiomas, ela traz a sensação de que é a mesma coisa. Né? Alguém adaptado, estou eu agora adaptado à cadeira, à poltrona, à mesa. Né? Claro que isso dá uma bela discussão. Sim. A gente podia gravar um vídeo um dia sobre isso. Aliás, isso vai das coisas que mais me perguntam, né? Eu acho que isso é importante a gente colocar no podcast. Como que é ser filho do filósofo? Vocês sentam à mesa e ficam filosofando? Não, essa conversa sobre Darwin nunca aconteceria. Não aconteceria. Num almoço de domingo. Não, isso não é. Passa por um lugar mais Inclusive porque numa mesa de almoço se daria o fim das espécies e não a origem. Maravilhoso. Agora, o que a palavra selfie carrega nessa transformação toda da tecnologia? Acabou virando um grande símbolo, né? A selfie virou um grande símbolo dessa conexão toda. E eu acho que o nome selfie, né? Né? O self-service. Felipe, durante tanto tempo nós tivemos tanto desejo de sermos autores de várias coisas, que alguém tirava a nossa foto. Tirava da onde? De nós. Né? Então eu, por exemplo, quando nasci em Londrina, né, nos meus primeiros 10 anos de vida, eu sempre fui fotografado pelo Seu Moreira. Né? E o Seu Moreira, ele fotografava tudo. Então ele tirava as fotos, ele tinha o controle sobre a pose, ele definia quem é que estava e qual lugar ficaria. Era ele que fazia o gesto, juntem mais, saia da frente, você mude de lugar. E aquela postura, que nele não era irritante, de ficar fazendo assim para nós olharmos. Então ele tirava a foto e eu era o paciente. Isto é, eu era o objeto da foto. O que a tecnologia permitiu é que a gente pudesse ser sujeito da foto, do filme, da música, da fala. Claro que isso gerou muita tolice também, porque quando você abre a porta, né, do vulcão, quando ele está amarrado, é claro, isso vem, né, numa grande explosão. Mas eu acho que a noção do selfie, ela em nenhum momento pode ser exagerada, porque do contrário ela cai numa armadilha que é o egoísmo. Isto é, só me interesso por aquilo que eu estiver. Não interessa mais o pôr do sol em si, mas eu sendo visto vendo o pôr do sol. Exato. E isso é uma anulação da beleza que eu não posso ir a um museu, certo? E me mostrar na frente da Mona Lisa. Porque a beleza não é mostrar a alguém que eu estou ali, a beleza é saber que Da Vinci fez aquilo. Certo? Mas existe também uma coisa que a internet dá, que é a noção de tudo que você fez já fizeram antes. Ou seja, se eu tiro uma foto lá daquele lugar, tem um Instagram muito legal até que chama Insta Repeat, que ele mostra várias pessoas tirando a mesma foto do mesmo lugar. E às vezes são fotos criativas, né? Colocar daquelas bolas de Então, isso é autoria. Não é autoria, porque aquilo já foi feito tantas vezes que Não, aí mostra como a internet permite, tipo, com o alcance hoje das redes sociais, que é muito difícil ser original. E às vezes tirar uma selfie na frente da Mona Lisa vai ser uma foto original. Então, né? Querendo por isso que eu estou dizendo, porque o que importa ali, né, é mais o que eu consigo fazer em que eu tiro a minha foto.
Há algumas comunidades humanas, e isso sempre se tornou parte da lenda, de que não admitiam que se fizesse foto porque ele supunha que a alma seria exaurida, né, nesse tipo de captura. Eu acho que vários de nós, quando entendemos que era possível que eu tivesse o controle sobre aquilo, né? Qual é a nossa grande suspeita em relação ao carro inteligente? Né? Isto é, aquele que dispensa o motorista. A mesma suspeita que eu tive quando, ao chegar de Londrina, em 1967, na cidade de São Paulo, eu entrei num elevador que não tinha ascensorista. Certo? E no dia que eu descobri, por exemplo, que os trens do metrô que em São Paulo começaram a circular experimentalmente em 1974, e por uma boa coincidência, eu morava exatamente ao lado, né, da primeira das linhas do metrô, ao saber que o trem não era manejado pelo condutor, que ele estava ali apenas para uma emergência, mas isso sim, pela central, né, do metrô no Paraíso, ali exatamente na estação, próxima à estação que se tem, aquilo, num determinado momento, tem impacto. Uma das coisas que mais produz nas pessoas pânico, por exemplo, em avião, é quando você percebe que você não está no controle. Né? Eu gostaria muito de acompanhar alguns voos ao lado do piloto para, no caso de acontecer alguma coisa, eu mesmo não sabendo, poder assumir ou interferir. Evidentemente que a ideia de selfie, ela marca um pouco a noção de eu quero agora de imediato. Mas houve uma perda em relação à fotografia digital, nem estou falando do campo da arte, porque essa fluidez, ela faz com que a gente não contemple mais. Minha mãe, que tem 91 anos, que vai fazer agora no início de 2020, ela guarda até hoje álbuns de todos nós e fotos, e esses álbuns, por serem físicos, eles levam a colocar no colo e ficar olhando, voltando, olhando e voltando. É claro que guardá-los de modo digital, o Pedro digitalizou parte de fotos minhas, né? Isso dá uma durabilidade maior. Mas enquanto vislumbre, né, ele tem outra percepção. Por que nós, alguns de nós, o Pedro não necessariamente sempre, mas por que alguns de nós começamos a reouvir alguns discos de vinil? Porque tinha ruído. Ótimo. Certo? Exato. O ruído da orquestra. Mas você sabe que... Tinha vida, né? Eu tive uma conversa interessante no Facebook esses dias, que um amigo meu postou um texto que ele comprou o ingresso pro show do Kiss. E ele falava que... Vivos? Pois é. Ele falava, por que eu comprei esse ingresso do show do Kiss? Ele fez um texto tentando pensar, pô, o Kiss era uma banda que tem um disco bom lá de 72, 73, e depois só um monte de porcaria, não sei o que lá, e eles já não são uma banda, são muito mais uma maquiagem no palco, alguma coisa que tá ali. Pra que eu gastei tanto desse ingresso? Alguém consegue me dizer? E eu falei pra ele, pelo mesmo motivo, sei lá, que eu fui no show do Los Hermanos. Não tem nada a ver com a banda. Não. Tem a ver com tem você. A ver com você. Tem a ver com você voltar àquele momento em que você foi feliz ouvindo aquela música. Mas os chineses dizem, jamais volte a um lugar onde você foi feliz um Mas dia. você volta. Certo? Nesse caso, você Porque volta. quando você entra na escola que você estudou, que você tinha 12 anos, e você encontra ali os corredores, como você não se encontra lá, te dá uma tristeza, uma nostalgia imensa. Mas como foi gostoso ver o show do Los Hermanos, como é gostoso ver o Kiss. Quando eu Por uma noite, quando eu assisti o filme Yesterday, eu e a Cláudia, nós choramos durante uma hora e meia. Exatamente. Certo? Não pelo filme em si, que não é meloso, estrito senso, mas porque a hipótese dos Beatles não ter existido. Né? A possibilidade de ter havido a anulação. Como eu me debulhei, né, em 2019, no final, quando eu recebi, né, a imagem do ET se encontrando com o Elliot. A minha sorte é que eu fui alertado. Olha. A Cláudia me Uma mandou. aula de branded content. A Cláudia me mandou e disse, não assista em frente a outras pessoas. Eu falei, será que tem alguma coisa indevida? E aí eu estava no voo, né, para Curitiba, e eu tinha gravado, né? E aí eu assisti. Sorte que não tinha ninguém do meu lado, porque eu debulhei a chorar. Quando o ET diz assim, para os filhos do Elliot, certo? E ele vem e eles se abraçam, e eu comecei a chorar, porque eu assisti a esse filme, ambos... Você nasceu em que ano? 82. Então, e o Pedro 83. O filme foi lançado no Brasil, eu estava no lançamento, na noite de Natal.
no dia 25 de dezembro de 1982. E eu assisti esse filme, né? Na época eu tinha 2 filhos pequenininhos, né? A mãe autorizou que eu pudesse me ausentar por um tempo e eu fui ver, né? Porque eu sempre gostei de história de ficção, sempre li muito nessa área. Pois bem, você imagine, né? Que eu assisti isso em 1982, no ano que você estava nascendo. E o Pedro não tinha nascido. Olhar quase 40 anos depois, né? 30 e tantos anos depois, os dois se encontrando, essa magia, né? Ela é estupenda. Por isso tem gente que vai no show do Backstreet Boys, sabe? Uma coisa meio assim, aquela Sandy banda Júnior, Isso, botando estádio. Claro, E fazendo um sucesso imenso. E um retorno muito positivo, porque bateu no coração das pessoas, né? Felipe, não tem nada a ver com a música. É isso, não tem tem a ver nada sobre a ver você. com a banda, Maravilhoso, tem a é ver isso sobre mesmo. você. É verdade. E uma coisa legal, que a gente no canal do Cortella, a gente faz o baú do Cortella, né? Maravilhoso. E agora lembrando, o ET esteve nas suas palestras Sim. até mais ou menos o começo dos anos 2000, assim, Depois como não grande mais. referência. Tá brincando. E existem esses vídeos que ele fala, porque é do Isso. momento do... Ontem eu voltei a fazê-lo. Então, Porque essas coisas do cérebro dele não fazem o menor Isso. sentido. É, Que, ó. tipo, tá guardado lá, e aí ele vai puxando um Isso. negocinho, e eu não sei como isso acontece, Eu não sei. sou eu que vou responder isso, meus filhos Ontem não vão eu saber, meus voltei. irmãos também não sabem. Mas vem. Ontem eu voltei ao ET porque o vídeo dos dois se encontrando é um mote maravilhoso para capturar todas essas situações. Fala resumidamente essa parte da cena. Não, eu falei de novo Era do do ET, Michelangelo. que é o momento em que o Spielberg se baseia no Teatro da Capela Sistina, em que Deus e Adão quase se encontram, na famosa cena da criação, e que o Spielberg traz para mostrar o quanto que você não pode ficar sozinho no universo. Uma das coisas mais tristes do filme é uma das coisas mais tristes da vida. Há uma hora no filme em que eles têm de se despedir. Eu nunca imaginei, em 1982, que em 2019 haveria um filme de reencontro. Certo? Se eu soubesse, eu não tinha chorado tanto em 1982. Eu tinha guardado um pouco para agora. E acreditar que bicicleta voa. Então, e essa é a cena que eu falava ontem, porque o filme, quando eles estão sendo perseguidos, os meninos e o ET, num cestinho na bicicleta, na hora que você acha que não vai dar certo, as bicicletas decolam. O cinema inteiro bate palma quando eu estava assistindo. Todo mundo batia palma, porque eu sempre digo, o ser humano é acreditar que bicicleta voa. No dia que você começa a deixar de acreditar nisso, para quê? Aí a gente se conforma, ou para usar uma expressão que o Pedro nem sempre gosta, se adapta. Se você está assistindo esse Maravilhoso. podcast no YouTube, o link do Comenta. vídeo está aqui na descrição. Comenta se você concorda. Agora, eu tinha essa pergunta aqui para o nosso caminho final aqui da entrevista. Eu tenho 3 perguntas finais. Eu já vou soltar uma delas porque caminha muito com o que a gente acabou de falar. Vida fora da Terra, Cortella, você acredita? Qual é a sua visão sobre isso? Você sabe que o Milor Fernandes, ele tem uma das frases mais inteligentes que eu já vi sobre isso. Um homem maravilhoso, um grande pensador, um artista, um multiartista, né, que faleceu em 2012. Milor dizia que a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca vieram até aqui. Certo? Esse olhar irônico do Milor, ele serve para pensar. E eu gostava muito de fazer uma brincadeira de uma história que era atribuída à Xuxa, e isso era maldade. Mas a piada era boa, mesmo que fosse maldade, né? E eu sei porque eu conheço a Xuxa, e ela nunca faria isso que eu vou dizer agora, mas funcionava, né, como piada, porque quando alguém perguntou, e não é verdade, mas a piada vale, perguntou a Xuxa, você acredita em seres de outros planetas? Ela teria dito não, porque eles mentem muito. Certo? O que eu acho é que a possibilidade de não existir é quase nenhuma. O encontro ainda pode ser. Ter acontecido, eu não tenho muita clareza, acho que a ciência ainda não deu evidências. Eu não adiro às teorias da conspiração que dizem que alguns guardam pelo mundo provas disso, mas é uma questão, eu também não achava, né, que poderia haver um elevador que subisse e descesse sem ninguém. Também não achava que um avião poderia, em algum momento, durante 80% de um voo, fazê-lo sem que houvesse nenhum humano, né, dirigindo. E agora, assim, pra gente encerrar, Cortella, muita gente se inspira nos seus pensamentos, mas qual pensamento te inspira? Quem é uma pessoa... Muitas delas, mas meu pensador filosófico predileto é Descartes. Meu primeiro livro é sobre Descartes.
um livro chamado Descartes, A Paixão pela Razão. Foi o primeiro livro que eu escrevi em 1988, com a máquina de escrever, né? A correção era feita colocando, né, uma borracha ou uma espécie de esmalte para apagar a letra e colocar de novo. E hoje ele não existe mais em plataforma papel. Ele só existe como e-book, né? Ele foi depois a própria orientação que o Pedro deu com a Sofia na época, transformou num e-book e ele está aí no mundo digital, né? Ele aparece com essa condição. Então Descartes é a grande influência, né, na minha formação. Mas na contemporaneidade é Paulo Freire, que eu antes mencionava, né? Paulo Freire, eu tive a honra de conviver com ele por 17 anos, quando ele voltou do exílio de modo definitivo em 1980, até o dia em que ele faleceu, e aí se foi em 1997. E por isso, o que eu aprendi com Paulo Freire são duas coisas marcantes. Uma, eu disse antes, que é a necessidade do diálogo e jamais admitir que quem não pensa como eu deixe de fazê-lo. Em segundo lugar, a humildade intelectual. Paulo Freire é uma pessoa absolutamente humilde. Nos momentos em que eu acabo perdendo um pouco da minha capacidade de humildade, quando eu começo a achar em algumas situações que eu sou o cara, eu me lembro do Paulo Freire, né? Porque ele, que é o brasileiro mais honrado na história com títulos de doutorado honoris causa. Ele, que não é alguém imune a contrafacções ou discussões ou polêmicas, ele era uma pessoa absolutamente humilde, a tal ponto que jamais subserviente. Jamais alguém que admitiria o enfraquecimento. Mas humilde, sim. Ele sabia que ele não sabia todas as coisas. A grande frase que me inspira nisso, ele não criou. Quem criou foi um poeta do Mato Grosso, nascido em Cuiabá, chamado Manuel de Barros. Manuel de Barros, que era advogado, era fazendeiro e era poeta. Ele tem uma obra maravilhosa com uma brincadeira que chama-se O Livro das Ignorâncias. O Livro das Ignorâncias. Manuel de Barros dizia: eu tenho o privilégio de não saber quase tudo. Eu tenho o privilégio de não saber quase tudo. Por isso, quando o Pedro, junto com Isabela, escolheu o nome, né, da agência Sofia, ele fez ali algo que é especial, que é trabalhar a noção do conhecimento como algo que não se conclui, não se fecha, né, não se termina. É sempre o que o grande Humberto Eco chamava de a obra aberta. Né? Não é aquilo que termina, como termina, às vezes, um podcast. E é uma... Quebrando o seu final perfeito, mas é uma discussão que eu acho que é muito relevante, que a gente tem, que é, hoje em dia o mundo digital está aberto aos gurus. Existem muitos gurus. Todo mundo é guru. Então, claro, com a influência dele, não só da minha criação, mas por conta de estar mexendo e trabalhando com a obra dele, Paulo Freire, pessoas que são extremamente relevantes, a gente vai aprendendo também com eles, mas sem deixar aberto eu não quero falar de forma pejorativa aos novos gurus, pessoas que estão aí, cara, às vezes é o Gary Vee, o cara que você tem que seguir, e ele está exposto de uma forma hoje. Como seria hoje o Descartes? Será que ele não teria um Instagram e estaria também postando? Será que ele estaria tão genial também, né? Existe essa dúvida? Eu acho que sim, mas tipo... Talvez Descartes não. Talvez Descartes Porque não. o lema dele de vida era em latim, para dar a demonstração do podcast de inteligência. Em latim, o lema de vida do Descartes era Larvatus Prodel. Isto é, eu caminho mascarado. Eu caminho mascarado. Ele gostava dessa de ficar na penumbra. Discreto. E o mundo de hoje põe na luz. Mas tem exatamente. tanta gente que quer fazer do mundo da luz o mundo das sombras, que o lado negro da força é muito mais vitorioso. É o lado brilhante da força. E hoje eu fico pensando, cara, imagina que legal seria fazer o Instagram e as redes sociais do Machado de Assis. Do Dali, do Salvador Do Dali, do Mário Quintana. Maravilhoso. Imagina se ele... Isso é um ótimo exercício, hein? Né? Dar um podcast só imaginando as redes sociais Como dessas seriam? pessoas. Maravilhoso. Seria maravilhoso. Como o Monty Python fez com um jogo de futebol de filósofos. Então eu acho que eu não vejo preconceito, cara. Eu acho que na nossa área, na comunicação, as pessoas estão muito assustadas, muito preocupadas. A gente tem que se abrir, cara. O mundo tá aí. E eu falo sempre uma coisa pro meu pai e para outros, que é assim, a gente vive num momento em que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe para onde vai o mundo, muito mais agora do que antes, assim. Eu não faço a menor ideia do que a minha filha vai trabalhar, como que ela vai se relacionar com os amigos dela. Professora.
Pode ser. Nenhum dos meus filhos é professor. Olha, então O alguém Pedro tem- é na origem jornalista, a Ana Carolina é advogada e o André é publicitário. Enfim, Ela cara, vai ter eu uma não, mas tudo bem, eu não responsabilidade. sei se ela vai passar por uma universidade formal, se ela vai ter uma formação exatamente assim, porque ninguém sabe. Isso é uma oportunidade muito grande, cara. Claro. E é- Descobrir, né? Estamos vivos aí, somos agentes ativos dessa transformação toda, né? Exatamente. Larvatus prodel. Isso para dar de novo O final um perfeito. final Isso. perfeito, não. exatamente. Mas um final em latim, né, dá uma expansão, ar, que né? dá um ar de Dá um- seriedade a um podcast. Aliás, Que não é o... o nosso caso. Que, aliás, o pai de Aristóteles, né, que se chamava Nicômaco, era médico da corte de Filipe, da Macedônia. Pai do Alexandre. Veja quantas coisas na área de filosofia a gente sabe que não necessariamente servem. olha o tanto de coisa inútil que você não sabe, né? Um dos primeiros computadores que tinha lá em casa... 386 DX2. Exatamente. Tinha um descanso de tela, acho que já tinha no Windows os descansos de tela, e aí ficava uma frasezinha, que eu acho que esse é o final perfeito, que chamava Ubi Veritas. Não era do Windows, era meu. Então, Isso é uma frase, então, mas que eu coloco na minha agenda física. Se você olhar a hora que a gente sair, olha Mas isso só. ficava no descanso eu de tela do sei, seu computador. Eu sei, ficava no descanso então deixa de eu tela. terminar aqui o negócio do descanso de tela do seu computador. Não, mas eu quero contar, Então depois conta. você segue, eu não quero contar a história. Ubi Veritas. É. Então, não quero contar a história você conta. Essa frase, até hoje, faz mais de 40 anos que eu anoto na minha agenda na primeira página do ano. Né? Essa frase que o Pedro vai contar a história e dizer de novo. Ubi Veritas. Ubi Veritas. Não, você explica o significado. Veritas de Não, verdade? isso, ubi veritas significa onde está a verdade. Onde está a verdade. Isso não significa relativismo, porque o relativismo significa imaginar que a verdade está em qualquer lugar, de qualquer modo. Isto é, tudo vale. A noção do ubi veritas é onde está, quando está. Porque ela não está o tempo todo e nem em todos os lugares. Mas em algum lugar não, ela está. sim, ubi veritas. Ficou boa essa história, hein? Ficou? Dá para terminar o Encerramento? podcast Tá, assim? acho que a gente pode Felipe é que terminar fala. assim. Falar Vale 10 segundos? Pessoal, muito obrigado. Que bom. Muito obrigado. Engraçado porque eu tenho contatos diferentes com os dois, né? Sim. E com o Pedro, assim, realmente aquele começo de MTV. Nossa, tão sonhadores, 2005, 2006, Taliba e enfim. E muitas outros. histórias. E um slide, como se chamava na época, que eu ajudei a pensar também. Não foi criação minha, mas ajudei, que de vez em quando parava a programação e ficava um slide. Desliga a dizendo- TV e vai ler um livro. Isso, desliga a TV e vai ler um livro. Isso na TV. Exato, Certo? não, um rompimento que hoje em dia a galera quase nem imagina, dificilmente irá acontecer, mas quando você falou que você era consultor da MTV, eu imaginei que era pra isso, pra essas frases. E porque pra esses a MTV pensamentos. teve um projeto durante muitos anos chamado Universo Jovem, né, que era uma pesquisa em relação ao que o jovem faz, o que ele lê, de qual família ele vem, como ele é. E nessa hora, os filósofos têm, às vezes, alguma coisa a dizer, não sobre o jovem em si, sobre algumas coisas que precisam ser olhadas, né, e que nem sempre se olha. E essa aliança da filosofia com o jornalismo, ela funciona, né, em vários momentos. E agora você sabe como o meu currículo chegou à MTV. Claro, tudo fez sentido. E foi assim? É assim que se chegava na época. Mas anos depois, só que eu fui descobrir, né, que Claro. você era filho Sabe do que eu não lembro disso? Eu não sabia, não. Pô, eu fui um Porque dia- quando você foi para a Sport TV, eu soube no dia que você tomou, que você Olha. assinou tua Não, mas aí carteira. era outra coisa. Foi o processo seletivo do passaporte, que é outra Mas eu história. não sabia. Não, claro que não. Não. Mas o... Passaporte Sport TV. Isso, exatamente. Mas um dia que E você quando foi você lá foi pra no Bandeirantes, eu também evento, não você sabia. foi no evento do Tuca, Foi. da MTV, Isso. e eu fui lá junto e levei meu currículo Olha. para um Você vê? pra alguém lá. Isso. Abusado, né? Não, abusado isso não, já. Né? é a filiocracia. Tão em moda no país. Exatamente. Bom, pessoal, então sigam aí a Agência Sofia, a Agência Sara também, Cortella, que eu já imagino que vocês já estejam seguindo, Pedro Mota Cortella também, certo? Novidade. Isso. Teremos novidades pro ano que Temos vem, novidades. que tem a ver com podcast, você já está convidado. Sensacional, será um prazer e acredito que tudo tem que ser eternizado em um podcast também, todas essas ideias, acho que faz muito sentido. Pessoal, obrigado a todos que ficaram aí até agora, muito obrigado de Que coração. bom. Tchau, rapaziada, obrigado. Um grande abraço. Abraço. Abraço.